Boa tarde, o meu nome é Carla Moura, eu sou discente de enfermagem e hoje, junto com Mariana Caroline e Riane Salete, nós vamos apresentar o projeto de intervenção da turma de Felipe Camarão Mista. A nossa docente é Marise Barros, a nossa docente assistida é Tayane Pereira e a nossa preceptora Juliana Rodrigues. E decidimos fazer um mapa de territorialização sobre a situação vacinal contra a Covid-19 e influenza dos acamados e domiciliados da área 15 em Felipe Camarão. O nosso grupo tutorial é composto por Carla Moura, que sou eu, Indy Rodrigues, Lara Maranhão, Larissa Simonetti, Lécia Alves, Luan Gabriel Chaves, Lucas Câmara, Maria Conceição, Mariana Caroline, Matheus Henrique, Raíssa Gomes, Riane Salete, Stephanie Patrícia e a nossa docente Marise Barros e docente assistida Tayane Pereira. Olá pessoal, meu nome é Mariana, sou discente do curso de enfermagem e vou falar um pouco sobre o que nos levou a desenvolver o mapa de territorialização como projeto de intervenção para a Unidade de Saúde de Felipe Camarão Mista. Nos baseamos na dificuldade de visualizar o território e analisar os dados de maneira mais clara e objetiva, como o andamento da vacinação contra a influenza e Covid-19 em relação aos pacientes acamados e domiciliados. Nossa proposta tem como objetivo auxiliar na visualização da distribuição espacial da vacinação destes, que são acompanhados pela unidade. A construção do mapa e localização espacial dos pacientes foi dada a partir das ferramentas Google Earth e Google Street View. Já a descrição dos dados, como o quantitativo dos vacinados em cada área, foi dada a partir da ferramenta Canva. Vale ressaltar que essas ferramentas podem ser utilizadas para visualizar espacialmente a evolução dessa e de outras situações, como a localização dos casos de dengue. Aqui conseguimos visualizar a área 15, composta por 6 microáreas. Nela temos 57 acamados domiciliados, sendo 46 idosos. Com relação à influenza, 42 já foram imunizados e 15 não se vacinaram. Desses, 12 recusaram a vacinação. Já em relação à imunização contra a Covid-19, 40 estão sendo imunizados, 9 não tomaram a segunda dose e 8 não tomaram nenhuma dose. Desses, 3 recusaram a vacinação. Aqui nós conseguimos visualizar com maior clareza a divisão da área 15 em suas 6 microáreas, que vamos abordar individualmente a seguir. Na microárea 1, em relação à vacinação contra a influenza, temos 3 pacientes idosos imunizados. Dos 12 que não tomaram a vacina, 1 é idoso. Já em relação à vacinação contra a Covid-19, temos 14 idosos imunizados e apenas um paciente apenas com a primeira dose. Sobre a microárea 2, as ruas destacadas são Rua Professora Mariette Guerra, Rua Professor Orione de Carvalho e Rua Nossa Senhora do Rosário. A ACS responsável é a Luizete e nessa microárea nós temos 7 pacientes, sendo 5 deles idosos. Sobre a vacinação contra a influenza, 4 pacientes tomaram a vacina, todos eles idosos. 2 pacientes ainda não tomaram a vacina, sendo um deles idosos, e um paciente recusou a vacinação. Sobre a vacina da Covid-19, 5 estão com as 2 doses da vacina da Coronavac, sendo todos idosos. Um paciente falta tomar a vacina e um paciente recusou a vacinação. Sobre a microárea 3, as ruas destacadas são Rua Guajá, Rua Joana d'Arc, Rua da Fé, Rua Francisca Campos e Rua Nossa Senhora do Livramento. A ACS responsável é a Alexandra e nessa microárea nós temos 7 pacientes, sendo 6 deles idosos. Sobre a vacina da influenza, 3 pacientes tomaram, todos idosos. E faltam 4 pessoas tomarem a vacina, apenas uma delas não é idosa. E já sobre a vacina da Covid, 4 estão com as 2 doses da Coronavac, apenas um deles não é idoso. E 2 pacientes faltam tomar a segunda dose, sendo 2 idosos. E aqui também temos nessa microárea que um dos pacientes afirmou para a agente de saúde que está vacinado, contudo não apresentou o cartão de vacinação. Na microárea 4, as ruas destacadas são Rua Antônio Trigueiro, Rua José da Barra, Rua Francisca Campos e Travessa São José e Travessa Bahia Branca. A ACS responsável é a Janilda e nessa microárea é a microárea que temos mais pacientes. São 17 pacientes, sendo 15 deles idosos.
Sobre a vacina da influenza, 10 pacientes tomaram e apenas um não é idoso. E faltam 6 pessoas tomarem a vacina, sendo 5 deles idosos. E um paciente recusou a vacinação. Esse paciente também é idoso. Já contra a vacina contra a Covid-19, nós temos 10 pacientes que estão com as 2 doses, só que não foi especificada, sendo todos idosos. 4 pacientes faltam tomar a segunda dose e 3 pacientes recusaram a vacina, sendo todos idosos. E aqui é importante a gente salientar que é a microárea com o maior número de pessoas que recusaram as vacinas. Olá pessoal, me chamo Riane e vou falar um pouquinho sobre a microárea 5. Nós destacamos as ruas José Vicente, a rua Francisca Campos e a rua Joana d'Arc, além de uma rua que não foi identificada. Nós temos a ACS responsável Andréia e nessa área somos contemplados com 9 pacientes, sendo 7 idosos. Com relação à vacinação da influenza, todos desta microárea tomaram essa vacina. Já em relação à Covid-19, 3 foram vacinados com a Oxford e 5 foram vacinados com Coronavac, além de um paciente afirmar que estava vacinado, porém não apresentou o cartão de vacinação. Já na microárea 6, nós destacamos 4 ruas, incluindo uma travessa. A ACS responsável por essa microárea é a Edilma, e nessa área são 12 pacientes, sendo 9 idosos. Com relação à vacinação de influenza, dos 12 pacientes observados, apenas um não se vacinou, sendo todos os outros imunizados. Com relação à Covid-19, 5 estão com 2 doses de Coronavac, ou seja, esses 5 todos são idosos. Um está com as 2 doses da Pfizer e 4 pacientes faltam tomar a primeira dose. Desses 4, 2 são idosos. Além disso, ainda em relação à Covid-19, um idoso recusou a vacina e um idoso tomou as 2 doses, porém acabou mudando-se do local. Aqui nós temos a visão geral das microáreas com os alfinetes e suas respectivas legendas, sinalizando quem tomou todas as doses de Covid e de influenza, quem não tomou, quem tomou as 2 doses ou apenas uma, bem como quem se recusou também a tomar essas vacinas. Além de a gente colocar os pacientes que não têm cartão de vacinação que comprove que as doses foram tomadas. Nas considerações finais, nós colocamos gráficos, a partir das pesquisas que fizemos, e a maior parte das microrregiões com a vacinação foi em torno de 50%. Além disso, o número de idosos e acamados também está representado no gráfico, de acordo com cada ACS. Com esse mapa de territorialização, podemos concluir que a área de número 15, no caso a Unidade Básica de Felipe Camarão Mista, apresenta algumas situações de alerta para algumas das suas 6 microáreas, devido ao significativo número de pacientes não vacinados, destacando a ocorrência de negações e outros descasos com a vacinação, não só da influenza, mas também da Covid-19, fatores tão importantes para a conservação da saúde pública. Por fim, agradecemos à professora Marise, a docente assistida Tayane e a nossa preceptora Juliana. Deixamos o nosso muito obrigada por todo o apoio durante toda a disciplina.